A gente volta a falar sobre Petrobras, combustíveis, e a gente chama para nossa conversa o Romero Tavares, que é especialista em tributação e sócio da PwC. Romero, obrigada pela sua participação aqui, sexta-feira, emenda de feriado, aqui no CNN Money. É um prazer. Romero, queria falar sobre esse assunto do momento. Então, Petrobras acabou de anunciar, né, o Conselho decidiu, então, segundo fontes, que vai fazer o reajuste dos preços. Enquanto isso, o governo tenta atuar em outras frentes, tenta reduzir os impostos sobre os combustíveis para conter essa escalada de preços. Você ontem me dizia, né, quando a gente estava conversando sobre essa entrevista, que na superfície quem pode ser contra a redução na tributação do consumo? Todo mundo quer redução de preço. Ninguém, mas se você analisar como está sendo feita a medida, ela pode acabar sendo um tiro no pé, porque pode ser só um band-aid, quando o que o país precisava seria uma redução estrutural da carga. Explica isso para a gente. Claro, o que acontece é que nós temos, como todo mundo sabe, várias propostas de reforma tributária que teriam sim um efeito amplo de equilíbrio de preços praticados com o consumidor final. Você tem diferentes produtos com diferentes graus de elasticidade de demanda relativamente aos consumidores, e aqueles mais essenciais, obviamente, são os mais importantes para as classes de menor renda, né? O que acontece é que todas essas medidas que vinham sendo tomadas aí desde o ano passado, como eu disse, na superfície são boas porque visam redução, principalmente dos bens essenciais, exceto aí, desculpem-nos, os geeks aí, os videogames e consoles, etc. Tem outro contexto aí por trás, mas obviamente eles se beneficiam de um momento estanque, imediato, que é um momento de ganho de arrecadação por conta da inflação. Só que os custos, a pressão inflacionária sobre as despesas estatais, ela acontece também e não acontece no mesmo momento. Ou seja, os repasses que vão ser feitos de inflação, ainda que parciais, ao funcionalismo público dos estados, por exemplo, preocupa como vão estar os orçamentos públicos em 2023. Então, na medida em que essas diferentes reduções são feitas, principalmente por iniciativa do governo federal ou da Câmara, e em contrapartida com alguma compensação de caixa para os estados, mas sem garantia que isso aconteça em 2023, por exemplo, é completamente diferente do que vinha sendo discutido nas reformas tributárias, que tinha uma transição planejada e mais longa. Você falava há pouco, no caso dos combustíveis, a gente está falando também de limitação do ICMS. E aí quem acaba saindo prejudicado nessa história toda são os estados, também com essa perda de arrecadação. Como é que fica essa perda de arrecadação pensando num longo prazo para os estados? Muito preocupante, porque, mais uma vez, não são só os combustíveis. Obviamente, a gente está no momento em que o que mais nos chama a atenção é o corte dos combustíveis, mas, por decisão, inclusive, do Supremo, já havia sido determinada que determinados bens que vinham sendo tributados com alíquotas de ICMS de 25% ou mais deveriam ser considerados essenciais, isso por um caso, se não me engano, do estado de Santa Catarina, e que deveriam, a partir de 2024, ter suas alíquotas reduzidas para a alíquota interna, 17% e 18%. O que aconteceu esse ano foi que esse tratamento foi antecipado por iniciativa do governo federal e da Câmara. Os estados, eles estavam precariamente tentando se preparar para esse impacto nas suas contas em 2024. E agora, esse impacto antecipado e sem uma compensação garantida e plena do governo federal, por essa justificativa de que o caixa dos estados está forte, é uma justificativa de visão de curtíssimo prazo. Não leva em consideração realmente o que vai acontecer com o orçamento dos estados pela mesma pressão inflacionária que fez com que a receita aumentasse primeiro. Os custos e as despesas dos estados para serviços essenciais à população vão aumentar também. E esse orçamento, esse impacto orçamentário, ele não está sendo adequadamente endereçado nesses projetos que nós estamos vendo agora sendo aprovados. Romero Tavares, peço que você continue com a gente nessa manhã aqui, porque a gente vai trazer mais um elemento para a nossa conversa, agora um histórico sobre a redução de impostos. Então, logo mais, a gente volta a te chamar para a gente conversar um pouquinho mais. E agora é contigo, Pri. Vamos ver, então, aqui um histórico, porque o Romero estava falando de algumas medidas, né, que o governo está fazendo para tentar
impedir, né, essa escalada de preços que a gente está vendo, de inflação muito alta, tanto aqui como no resto do mundo. E aí, o que a gente tem aqui, né? Então, a gente pegou um histórico do ano de 2022, não vou entrar em tantos detalhes, mas só para a gente ver e ter um panorama de quantas medidas já foram tomadas. Então, arrendamento de aviões, que passou de 15% para 0% a alíquota, né? Uma renúncia de 756 milhões de reais em janeiro. Também em janeiro, importação de jet skis e balões. A alíquota passou de 18% para 0% a alíquota sobre o imposto de importação. Em março, teve também medida sobre o IOF, que passou de 6,38% para 0% até 2029, o que significa uma renúncia por ano de cerca de 3 bilhões de reais. Importação de etanol também, alíquota reduzida a 0%. 6 itens da cesta básica também em março foram reduzidos o imposto de 28% para 0%, uma renúncia de 1 bilhão, e também produtos eletrônicos com uma redução de 10%. A gente vai ver uma outra tela também que mostra a continuação dessa nossa linha do tempo. Em abril, então, o desconto sobre o IPI, que foi ampliado de 25% para 35%, uma renúncia de 15 bilhões em 2022, lembrando que renúncia que o governo deixa de arrecadar com essa redução de impostos. Em maio, os produtos sujeitos à tarifa externa comum, que foram reduzidos em 10%, uma renúncia de 4 bilhões, aí entram produtos como alimentos, massas, biscoitos. E agora, então, nesse mês, as medidas mais recentes. A gente já falou bastante aí do teto de 17% sobre ICMS para combustíveis, também entrou no projeto redução de tributo federal sobre os combustíveis. Tem ainda a outra PEC que está sendo estudada, mas ainda está em discussão. E também ontem o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a redução dos impostos de importação sobre videogames. É por isso que a gente está trazendo esse panorama aqui com esse gancho mais factual. Então passou de 16% para 12% o imposto de importação para videogames e acessórios, e de 16% para 0% coisenta o imposto sobre importação dos videogames portáteis, o famoso Game Boy. A gente vai trazer de novo aqui o Romero Tavares para a nossa conversa. Romero, o que a gente percebe, né? Uma tentativa grande do governo de reduzir esses impostos. Ontem, inclusive, com impostos sobre videogames portáteis, que são itens que não são essenciais. E aí você também vinha falando sobre como essas medidas pontuais, elas não necessariamente se revertem em redução de preço para o consumidor. Queria que você explicasse por que isso acontece e qual que é a tua visão sobre o governo está fazendo redução de impostos agora também em produtos que não são essenciais, né? Já vinha fazendo até em videogames desde 2019, mas qual que é a tua visão sobre isso? Perfeito. O que a gente percebe é que há medidas que são emergenciais, ou percebidas como emergenciais, e há outras que se apresentam como se fossem estruturais ou estruturantes, e aí que a gente vê com certa preocupação. Quando no momento de alta inflação você tem cortes de impostos sobre itens da cesta básica, de alimentação, você pode encarar isso como políticas emergenciais, anticíclicas. Vários países estão praticando medidas semelhantes, com diferentes tributos, de diferentes formas, visando realmente amenizar o efeito sobre o consumidor. O Brasil, obviamente, é o país que tem a maior carga de tributação sobre o consumo. Então, quem pode ser contra, conceitualmente, como eu falava antes, um corte da tributação sobre o consumo brasileiro, que é tão regressiva, né, que prejudica principalmente, ou que onera principalmente os mais pobres? Ninguém. O problema é que, se fosse fácil fazer essas medidas de forma permanente, estruturante, já teriam sido feitas. E por que é difícil? Porque o Estado brasileiro, ele depende dessas arrecadações, desses tributos, que são tributos ruins sobre o consumo, mas depende. Então, por isso que vem o brilhantismo de algumas das propostas que não estão tramitando, como a PEC 110, de uma transição programada e planejada, onde tanto para os consumidores finais há uma queda uniforme, há uma harmonização de carga tributária, onde haveria como efeito também a redução de carga sobre energia, telecomunicações, combustíveis, e ao mesmo tempo você pode ter uma reoneração de itens menos essenciais. Então, a lógica do que seria uma reforma ampla, ela seria ela é essa, e ela seria feita de forma gradual, sem dar nenhum choque, nem de arrecadação, nem de serviço público para ninguém. Quando nós vemos essa coxa de retalhos de várias reformas diferentes, seja de abertura comercial pretensa, redução da TEC, seja de realmente redução dos tributos sobre tipos diferentes, específicos de produtos, que podem ou não ser produtos com preço regulado,
Então, a gente tem o seguinte resultado: um produto que não tem os preços regulados e que tem uma queda de carga tributária, impostos que incidem na produção ou na cadeia de distribuição, não necessariamente essas reduções vão ser repassadas para o preço final, vai depender realmente do grau de elasticidade desses produtos e desses entes, dessas partes, os distribuidores, fabricantes, na sua necessidade de conservar ou não, de repassar ou não parte do que seria um alívio aí em seus respectivos resultados. Então, não dá para garantir que aquilo que não tem preço regulado, preço final regulado, com uma queda tributária, tem um efeito imediato na ponta final. Energia elétrica, por exemplo, tem preços regulados na medida em que reduções de carga tributária são repassadas, mas outros itens como alimentos não têm. Então, não é garantia que essas reduções pontuais chegam parcialmente ou integralmente ao consumidor final. Então, a questão da essencialidade também passa por aí. Uma reforma mais ampla já considera isso na cesta de todo o consumo, de todos os consumidores. Na medida que fazemos de forma fatiada, essa garantia não existe. É ruim como princípio? Não. Mas tem um efeito pretendido? Não se pode afirmar. E é sustentável do ponto de vista das finanças públicas? Possivelmente, ao menos no curto e médio prazo, não. Romero, como que é feita, a título de comparação, como que é feita essa redução de impostos lá fora, por exemplo? Porque alguns economistas dizem que a nossa carga tributária é maior do que a de outros países. Como é que é feita por lá? Muito mais. O que acontece é que a gente criou um sistema que é um Frankenstein. Ele é um combinado de várias partes incoerentes que não se comunicam adequadamente entre si. IPI, ICMS, ISS, PIS, COFINS, enfim. Essa carga tributária brasileira é única, então nem tem parâmetro para como se poderia reduzir ela. Quando a gente olha para outros países, o que é que acontece? Você tem menos tributos, e você tem tributos de mais fácil administração e mais neutros. Por exemplo, você tem um IVA nacional. Uma redução de um IVA nacional, ela tem sido feita por outros países também. A Alemanha, por exemplo, é um caso. E mesmo lá não há garantia de repasse integral aos preços finais. Mas quanto mais competitivo é o mercado, maior a possibilidade de que pelo menos uma parcela da redução chegue ao consumidor final. Então, esse caminho de fazer frente às pressões inflacionárias via redução de carga é feito lá fora? É. É a melhor política mesmo lá fora? Não. Lá fora o que tem sido feito também é o que a gente fez no momento emergencial aqui da pandemia, que são as políticas de transferência de renda. Então, por conta da maior pressão inflacionária combinada com estagflação em alguns países, você tem aí um reforço nas políticas sociais. E isso é mais assegurado que beneficie aqueles que mais precisam. As medidas de redução de carga tributária sobre consumo são medidas que têm uma difusão, quando acontecem de serem repassadas para o consumidor final, tem uma difusão muito ampla. Tanto beneficiam os consumidores de menor renda, quanto beneficiam os consumidores de maior renda. Então, por isso que não são necessariamente as mais recomendáveis como medida anticíclica. E esquecendo o momento emergencial, as cargas tributárias do consumo dos outros países, por exemplo, dos membros da OCDE, já estão equilibradas. Então, não tem que fazer reforma lá. Quem está precisando dessa reforma é o Brasil, e é realmente uma reforma estruturante, não essas medidas pontuais. Perfeito, Romero, muito esclarecedora a entrevista. Realmente, as políticas difusas, né, elas trazem um dano muito grande para a economia. A gente está vendo políticas muito diferentes do que está acontecendo lá fora, que são mais focadas em quem realmente precisa. Já deixo o convite aberto para você voltar mais vezes aqui para o CNN Money. É um prazer. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada. Bom, a gente vai trazer agora um outro assunto aqui também, que é importante, que está dando dor de cabeça